Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos métodos de neuroimagem para avaliação da coluna vertebral, que é a tomografia computadorizada. Então, se você quer saber quando a gente tem que usar a TC e o que não pode deixar de ver na tomografia e quando a ressonância vai ter suas indicações, você precisa assistir esse vídeo. Então, depois da vinheta, continua comigo, mas já deixa essa curtida e já se inscreve no canal lá em cima no sininho, que eu estou te esperando já já. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre as técnicas de neuroimagem na coluna vertebral e começando pela tomografia computadorizada. Nossa, Fernanda, então o que não pode faltar para eu ver na tomografia? Algumas coisas. Tem pontos bons e pontos ruins da TC e da ressonância. Mas o mais importante de tudo é o que a gente tem que pensar que é, na verdade, os exames complementares. Eles são complementares ao nosso diagnóstico. Então, muitas vezes a gente vai usar na emergência e a tomografia a gente vai usar muito na emergência porque é o que está mais disponível, o que é mais rápido de fazer, o que é mais fácil de fazer e o que é que vê muito bem o que a gente vê na emergência, que na maioria das vezes é o trauma. Eles vão ser sempre complementares ao diagnóstico. Muitas vezes na emergência a gente vai ver, para tirar o colar cervical eu preciso de um exame de imagem. Tudo bem, muitas vezes o paciente não tem sintoma. Mas a gente, pela história do trauma, pelas contusões que o paciente tem, a gente já sabe que tipo de achado a gente pode ter ali e aquilo ali vai complementar o nosso diagnóstico clínico. Além disso, vai ser possível a gente acompanhar determinadas doenças, do tipo, o paciente tem um câncer metastático, a gente já sabe disso e agora ele ficou plégico, paraplégico. Ele está com uma dormência muito importante em membros inferiores ou membros superiores. Então a gente já vai procurar lesões líticas, fazer esse acompanhamento das doenças ósseas e também excluir diagnósticos. Muito cuidado com a exclusão de diagnóstico na TC, pensando nas mielopatias. A tomografia vê muito mal medula, como a gente vai ver. Então, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão da ressonância. E aí, então, os dois grandes momentos, os dois grandes indicações da tomografia e da ressonância. Quando a gente vai fazer um, quando a gente vai fazer o outro. E lembrando sempre, TC e ressonância não são inimigos. Eu vou falar isso de novo e vou falar até grande. TC e ressonância não são inimigos. Muitas vezes, em muitas indicações, eles vão ser complementares. Por quê? Porque a TC vê bem determinadas estruturas, porque a ressonância vê bem outras estruturas. E na coluna, tanto na cervical, quanto na dorsal, quanto na lombar, como a exemplo da mastoide, por exemplo, é um lugar que isso é classicamente definido como um exame complementar. Muitas vezes a gente quer ver o osso, sim, mas a gente quer ver os tecidos de partes moles, a gente quer ver a caracterização melhor da lesão óssea, ou a gente quer ver realmente o tecido do sistema nervoso central ou periférico melhor, e a gente precisa da ressonância. Então, quando a gente olha nessas indicações, a tomografia, como eu já falei, é muito mais prática, muito mais acessível, muito mais rápida. No contexto de emergência, que está tendo aquele confusão, todo mundo chegando junto, você põe lá, você resolve, principalmente no trauma, por exemplo. Você já tem uma noção da extensão da lesão, do grau de desnivelamento das vértebras, de fratura extensa, enfim. Você já consegue entender melhor o que está acontecendo com aquele paciente e como você vai cuidar dele da maneira mais correta. Então, muito bem indicado, principalmente nessas questões de colar cervical e de mobilização e dos traumas que o paciente é encontrado inconsciente na rua. Você não sabe como ele caiu, você não sabe o que pode ter acontecido. É totalmente diferente de um trauma que você já sabe, que viram que aconteceu, né? O paciente, às vezes, não está verbalizando, ele não pode dizer se está com dor, ele não consegue reagir mexendo ou não os membros para você ter uma noção se já tem algum grau de déficit neurológico ou não. No entanto, sempre vai ter uma pobre avaliação das partes moles da medula. Nossa, mas então eu vou ter que fazer a ressonância de emergência? Sim, quando for disponível, talvez. Sim, é uma palavra forte, talvez, principalmente quando ela estiver disponível. Então a gente vê isso nos maiores centros, em hospitais particulares, mas na emergência lá no SUS grande, o que a gente vai ter realmente é a tomografia. E como é que eu vou fazer essa avaliação, então, de partes moles? Na verdade, a gente já consegue ver o edema que tem em volta. Se você tiver um grande desnivelamento ósseo, você já vai entender que aquele canal arquiano está estreitado, que está comprimindo a medula, né? Se você tem um empáfio, um tiro, explodiu um osso, você está vendo o trajeto do tiro ali, você está vendo se ele passou perto da medula, se ele transfixou, se houve lesão de alguma coisa. Mas eu não estou vendo edema medular. Não, a gente não vai ver, mesmo na janela de partes moles, o edema medular. Agora, você já consegue ter uma boa noção do grau de acometimento ali.
da musculatura também, assim como dos gânglios nervosos e das raízes. Mas, obviamente, quando a gente pensa na ressonância, a gente pensa em todas essas dificuldades de execução, principalmente nessa prática clínica mais rápida e mais objetiva que a gente precisa ter num contexto de emergência. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver muito mais coisas. E aí a gente está falando de ressonância não só para pacientes de trauma, mas para pacientes que têm outras alterações, tipo uma mielite transversa, uma mielite extensa, um paciente que não ficou doente subitamente, que ao longo de 3, 4 dias foi tendo um quadro progressivo neurológico. Aí sim a gente precisa realmente de uma ressonância. Não adianta eu tentar avaliar usando a tomografia, porque eu vou achar que está normal e não está. Então é importante nesse contexto a gente ter noção da limitação do método, tanto de um quanto de outro. Porque se eu tenho limitação de avaliação do sistema nervoso central, da medula, na tomografia, eu não posso dizer que um paciente que tem um quadro clínico sugestivo de uma mielopatia não tem, porque a TC dele é normal, né? Então, é importante a gente ter essa consciência e essa limitação dos dois métodos. Então, só relembrando aqui, para quem nunca teve a oportunidade de ver como é uma tomografia, então a tomografia a gente tem um gantry muito mais curto, o paciente é posicionado de uma forma muito mais livre, aqui a gente está vendo ele amarrando a cabeça, para avaliar a coluna a gente vai ver ele avaliando essa restante aqui da estrutura, e aí a gente vai ver direitinho todo o arcabouço ósseo e todas as partes moles envolvidas aqui nessa região. O que é diferente, por exemplo... Lembrando que na tomografia a gente vai usar radiação ionizante, então o sistema helicoidal de aquisição, e já tem um outro vídeo aqui no canal explicando melhor como é que funciona a tomografia em si. O que eu queria mostrar para vocês é uma imagem axial que sai da coluna quando a gente faz uma TC. Então a gente tem múltiplos cortes, bem pequenininhos de espaçamento e de espessamento, né? Então você pode falar para máquinas mais novas e mais potentes, elas conseguem fazer cortes extremamente finos, com 0,6 milímetros de espessura, praticamente sem intervalo. Então, se a gente pensa naquelas molas de brinquedo, a gente está com a mola toda fechadinha. Você tem praticamente a varredura de cada pedacinho do que está acontecendo ali. Então, ótimo para a gente ver pequenas fraturas. Muitas vezes a fratura dos processos transversos, espinhosos, fica difícil a gente ver na ressonância porque é um corte grosso. E aí a gente consegue ver isso pequenininho e justifica um ponto de dor, por exemplo, que pode ser a inserção de um tendão, pode ser a inserção de um ligamento. E aí você vai ter alteração de partes moles juntas, que também tem dor, mas quando você olha, você pode não ver alteração óssea associada. Então, esse fininho é muito interessante para a gente avaliar as pequenas alterações ósseas, principalmente decorrentes do trauma. Uma coisa que a gente tem que pensar é que isso aqui, por exemplo, gera muita imagem. Aqui a gente está vendo a coluna cervical, e quando a gente vê, ó, se eu faço um bloco de cervical, por exemplo, eu posso ter 300 imagens só desse trecho. Se a gente faz uma coluna inteira com esse tipo de corte, a gente tem mais de 1.500 imagens. É muita imagem. Mas por que isso é bom? Porque na reconstrução, apertando o botãozinho que a gente tem lá nas workstations, a gente consegue reformatar tanto no plano coronal, que é como se olhasse de frente, quanto no plano sagital, que é como se olhasse de lado. Então isso traz muita informação. É um jeito diferente de adquirir a imagem da ressonância, mas que permite essa análise muito minuciosa do arcabouço ósseo e de todas as complicações que podem acontecer nesse contexto. Que isso é totalmente diferente, por exemplo, da ressonância. Quando a gente olha esse vídeo aqui de posicionamento da ressonância, que ele está colocando a bobina de crânio e que também faz a avaliação da cervical, por exemplo, a gente vê que o paciente fica mais amarrado. Ele tem que ser um paciente que está mais estável, porque o exame demora, no mínimo, por coluna, 20 minutos, porque a gente tem que fazer sequências adicionais. Se tiver muita fratura, muita lesão de partes moles, a gente vai ter que fazer mais tempo ainda. Então, tudo isso lentifica o processo e prejudica. Então, é super importante da gente ter essa noção de execução, de como a execução do exame é feita, as dificuldades que existem para que facilite o dia a dia. E lembrando sempre que a ressonância é um campo magnético. Então, se está com colar, não dá para tirar, não tem como fazer. Se tem algum material metálico, algum fixador externo, dependendo do material do que aquilo ali é feito, também a gente vai ter restrição. Muitas vezes está com fixador no braço, fixador em alguma parte mais superior, e aí ele não consegue realmente entrar no buraco ali do gantry da ressonância para executar o exame. Então, a gente tem que ter noção dessas limitações, lembrando sempre que o ótimo é inimigo do bom. Então, seria ótimo fazer, mas não tem como fazer. A gente tem que dar o máximo para conseguir resolver o problema do paciente com o exame que está disponível ou viável de ser feito, que muitas vezes vai ser realmente a tomografia.
E, além disso, a gente sabe que a ressonância é um campo magnético, então muito cuidado com estruturas que vêm junto, né? Então, às vezes, o paciente está grave, vem com oxigênio, vem em maca que não está preparada, vem na cadeira, vem com colar, e aí começa aquela seção de metal dentro da sala e a ressonância puxa muito rápido e vai machucar. Vai machucar quem estiver nesse meio, normalmente é o paciente que vai acabar saindo mais lesado disso tudo. Então, entrando mais a fundo na avaliação da tomografia mesmo como análise de lesão, a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usa para o crânio. Obviamente, sempre pode lançar mão da técnica de medir a unidade Hounsfield para ver que tipo de tecido, que tipo de densidade que está envolvido em determinada lesão, mas a gente vai lembrar basicamente de conceitos de hipo e de hiperdensidade. E aí, quando a gente fala em hipodensidade na coluna, o que a gente vai pensar? Em líquido, que vai estar ali em torno do zero, o líquido, o edema, a gordura infiltrada, que vai ficar um cinza, sair do cinza menos escuro para um cinza mais claro. Então, tudo isso a gente pensa em líquido. As lesões líticas, então as lesões líticas acometem o osso e vão fazer a perda daquela densidade óssea característica, né, do 100, da hiperdensidade, para uma área hipodensa. Normalmente a gente vê o osso destruído, a cortical destruída, pode ter um aumento de partes motores adjacentes, e, enfim, os tumores representam muito bem essa lesão lítica, né? Tanto metástase quanto tumor primário. E não esquecer da gordura. A gordura é o menos 100, então ela vai estar um cinza um pouquinho mais escuro. Por vezes pode ser muito parecido com líquido. Às vezes a gente tem que realmente lançar a mão de colocar o ROI para ver qual é a unidade Hounsfield que tem ali. E a gente pode pensar nos lipomas que tem dentro do canal vertebral, por exemplo, que muitas vezes podem ter um achado simplesmente, mas dependendo do tamanho, dependendo do efeito compressivo, podem levar a um déficit neurológico mais dificilmente. E no outro ponto a gente tem as hiperdensidades. E a hiperdensidade a gente vai sempre pensar em calcificação, então calcificação ligamentar, calcificação de alguma estrutura que está crescendo junto, calcificação de um tumor intramendular, calcificação de uma anomalia venosa que já teve sangramento ou que tem sangramento, calcificação de origem infecciosa. Então as calcificações também têm as mesmas origens no crânio, a gente também vai pensar na tomografia de coluna, mas aqui pensar muito nas calcificações ligamentares, a gente tem várias estruturas ligamentares ali em volta que dá para ver a calcificação. No osso, a gente vai pensar em lesão blástica, que é o oposto da lesão lítica. A lesão blástica, que também acontece nos tumores, e eles podem aparecer como líticos ou como blásticos, eles são um aumento de densidade. A gente tende a achar que, como está mais denso, tem mais osso, entre aspas, então esse osso seria menos duro, mais duro, né, menos friável. E, na verdade, a lesão blástica é uma formação errônea de osso da mesma forma, ele fica mais denso, tão denso quanto o osso, até um pouco mais, né? A escala de cinza fica um pouco diferente, mas se a gente botar lá o roizinho pode estar um pouquinho mais, mas representa do mesmo jeito um osso friável, doença. E a lesão blástica está presente em vários tipos de lesão, como por exemplo a doença de Paget, como as áreas de displasia, as metástases, que podem alternar, né, todas essas doenças, áreas líticas permeadas por áreas blásticas. Então a gente tem algumas metástases que são caracteristicamente blásticas, como a lesão de próstata, por exemplo, mas que também pode ter lesão lítica, né? Então, é importante a gente ter esse conceito. Uma coisa que eu queria destacar aqui, e eu vou até me colocar grande de novo para falar, o termo lítico, o termo blástico, é um termo de tomografia. A gente não tem que usar esse tipo de termo para ressonância. Muitas vezes o sinal da ressonância, a gente tem essa tendência a querer falar, não, ele está hipo no T1 e está hipo no T2 e de repente é uma lesão blástica, ou então ele está hipo no T1 e está hiper no T2, então pode ser uma lesão lítica. A gente tem essa tendência a achar que, como eu estou vendo hipo no T2, eu posso ter mais deposição de osso, então eu teria essa representação como blástica na tomografia. Isso não guarda uma verdade verdadeira. Então é importante a gente ter essa noção de que o termo blástico e lítico é um termo de tomografia. Não é legal a gente tentar classificar a lesão dessa forma usando somente os dados da ressonância. É óbvio que se você tem uma tomografia e você está vendo a ressonância, você pode até buscar essa correlação, que uma representa aquela lesão que está sendo vista como blástica ou como lítica na TC, né? Mas usar só as características de intensidade de sinal para definir na ressonância se é lítico ou se é blástico não é legal. E por que a gente tem que definir se é lítico ou se é blástico? Porque muitas vezes a lesão blástica te chama tanta atenção para um determinado tipo de tumor que você já pensa naquilo, né? Um homem, um idoso que chega com uma metástase óssea blástica, por exemplo, a gente tende muito a pensar que é próstata.
Mas não dá, por exemplo, para afastar que é o pulmão, porque é a lesão que mais tem metástase. Então, assim, fica difícil a gente conseguir classificar baseado unicamente nisso, mas ajuda um pouco, sim, a gente, dentro da semiologia radiológica, a direcionar o nosso caminho para determinado diagnóstico, para determinada etiologia. E não esquecer que a hiperdensidade também tem relação com o sangue. Então, nas alterações pós-trauma, os hematomas epidurais que podem ser feitos pós-traumáticos, os sangramentos originais de uma malformação muscular da medula, os hematomas epidurais relacionados também à punção lombar, enfim. Existe a possibilidade de ter uma hiperdensidade de ser sangue real dentro do canal raquiano e a gente tem que conhecer isso. E se você está vendo na região da medula, ali na região bem central, pensar também que é um tumor que sangrou, né? Então existem todas essas possibilidades e a gente consegue sim perceber o sangue. É óbvio que na ressonância a gente consegue em menor quantidade, né? É mais sutil essa percepção, mas na tomografia a gente consegue sim ver se existe um acometimento importante do interior do canal raquiano com redução da sua amplitude, né, da sua luz, por conta de um acometimento secundário a um hematoma, por exemplo. Então, aqui a gente está vendo alguns vídeos de como a tomografia vai se apresentar na vida, né? Então, ela vem com esses cortes axiais e a gente tem como fazer depois as reformatações, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Então, aqui a gente está vendo uma representação de plano coronal, onde a gente vê a escoliose aqui, ó, desviada à direita, né, na região torácica, e isso ajuda muito a gente a ver a composição da estrutura óssea. Então, grande indicação da tomografia para ver osso, né? Então, a gente vê aqui os corpos lombares, a gente vê aqui os corpos cervicais, e a gente chega aqui na dorsal, vê que tem essa escoliose direita e vê que tem uma formação aqui no nível dorsal médio barra inferior. A gente tem como contar isso direitinho, as vértebras, principalmente quando você faz a tomografia da coluna inteira, porque você tem toda a varredura, você consegue ter certeza se é uma vértebra de transição tóraco-lombar, se é uma vértebra de transição lombosacra, que são as mais comuns, o VT, que a gente chama, e analisar essas malformações. Então, normalmente, os pacientes com escoliose, né, são adolescentes, adultos jovens que vêm com uma alteração estrutural realmente da coluna e a gente precisa dessa análise. Ah, mas eu consigo ver isso na ressonância? Não, não vê tão bem. E pequenas alterações não vão ver, porque a gente não faz todos esses cortes, a gente não faz tão fino, a gente não consegue uma reconstrução tão boa, mesmo quando você faz a aquisição do plano coronal. Então, se você está atrás de malformação, olha no osso, olha na tomografia. Ah, mas será que essa malformação está dando alguma repercussão medular? Aí sim. Aí você vai partir para a ressonância para fazer uma avaliação melhor do que essa alteração toda aqui pode representar na medula, na estenose do canal, no hipersinal medular, em possíveis alterações, sintomas neurológicos que o paciente tem. Então aqui a gente vê outro caso de escoliose, essa aqui mais acentuada, mas ó, sem malformação. E aí tem vários casos de escoliose, a gente sempre tem que afastar as malformações como essa vértebra em borboleta que a gente vê aqui. E aqui a gente vê que está tudo com altura preservada, não tem defeito de fusão, não tem defeito de formação, mas ainda tem uma rotação importante aqui, uma alteração de gradil costal bem significativa. Muitas vezes a gente tem que fazer cortes da costela também para melhorar isso aqui, para ajudar a ajustar essa curvatura. E quando você reconstrói no sagital, ó, a gente vê aqui uma reconstrução retificada. Como é que faz a reconstrução? A gente vai pegando no axial e depois vai clicando aqui em cima do maior eixo longitudinal aqui da vértebra, né, para tentar criar essa curva retificada. Porque, obviamente, no sagital, se eu estou vendo o coronal assim, no sagital eu veria primeiro a cervical, eu indo de um lado para o outro, eu veria primeiro a cervical junto com a lombar, e quando eu chegasse aqui no final é que eu ia ver a dorsal. Então, quando a gente pega o axial brutão lá, sem mexer nele, né, sem angular ele, e tenta fazer no sagital, a gente vai ver uma lesão que não está no mesmo plano. A gente vai ver os corpos vertebrais que não estão no mesmo plano. Então, fica mais difícil, muitas vezes, a gente interpretar. E aí precisa realmente mexer e manipular na imagem. E isso a gente só consegue com a tomografia, de novo. Muitas vezes no pré-operatório de escoliose, a tomografia é feita exatamente para ver essas malformações, o tamanho dos pedículos, a disposição dos pedículos, para eles avaliarem que tipo de parafuso, qual o tamanho do parafuso que vai ser usado, qual a técnica cirúrgica que tem que ser feita. E o que dá para ver de anatomia mais interessante? Então, aqui a gente tem uma representação clássica de uma vértebra cervical. Na prática, o que é importante a gente saber? Os processos transversos, que é onde passa a vertebral, a artéria vertebral, então fraturas dessa região, muito cuidado
com dano vascular associado por conta da vertebral estar passando aqui na região cervical. As articulações uncovertebrais, que a gente também tem como ver no plano coronal, as intrapofisárias e o arco posterior, né, as lâminas e o processo espinhoso, lembrando que o processo espinhoso é bífido na cervical, isso também é normal. E aqui uma análise de partes moles. E as partes moles têm essa variação muito mais limitada, né? Obviamente a gente vai ver a musculatura com a densidade preservada, esses planos hipodensos de permeia-musculatura, né? Que são os planos gordurosos que dissecam ali a musculatura paravertebral, que também é normal. E a medula no seu interior, um líquido mais ao redor hipodenso, que é o líquor. Então, dependendo de quanto a gente vê de líquor, né, a gente consegue definir esse contorno da medula e tamanho medular. E o gânglio da raiz dorsal. Lembrando que na lombar a gente tem melhor essa definição na ressonância também. A raiz que sai aqui posterior forma o gânglio da raiz dorsal, que a partir daqui recebe também, né, se junta com a raiz anterior e vão formar o nervo periférico. Então, a gente consegue ter uma visão razoável disso aqui, muito melhor óssea. A gente vai ver que na lombar, na ressonância, você tem mais dificuldade de ver esses comportamentos ósseos, mas em compensação a gente vai ver melhor isso aqui. E eu quero deixar isso aqui como imagem final para vocês refletirem sobre essa medula. Eu estou vendo a medula aqui com densidade de partes moles, eu estou vendo o líquor em volta, mas reparem que eu estou vendo uma área hipodensa central na medula que não deveria existir. E aí, o que é isso? Porque quando a gente faz uma correlação com a ressonância do mesmo caso, a gente vê que essa área central é líquido. E sendo líquido, eu tenho que pensar numa ectasia do canal central. Secundário a quê? Aquela escoliose que a gente viu. Então a gente vê que o canal central, que todo o sinal medular é muito melhor avaliado na ressonância. E a gente vê aqui uma ressonância de cervical, ó, mostrando no T1, né, essa ectasia de canal central, e aqui no T2 a cavidade hidrociliumérica bem característica. Então, super importante essa correlação. E a gente já ter o bizu, né, já ficar de olho no que dá para a gente extrair e imaginar que está acontecendo quando a gente fizer a ressonância. Então, quando a gente olha a anatomia da vértebra lombar, por exemplo, pensar no corpo, nas lâminas, de novo nas intrapofisárias, nos processos transversos e espinhoso, que a gente vê aqui posteriormente, exatamente do jeito que a gente vê no desenho esquemático, e aqui sempre tentar olhar o gânglio da raiz dorsal posicionado no forame na janela de partes moles. Então aqui a janela de partes moles mostrando o gânglio, a raiz, né? A gente não consegue ver essa definição, mas a gente sabe que elas estão aglomeradas posteriormente aqui dentro do saco dural. Então aqui é uma densidade diferente da cervical, porque aqui a gente só tem líquor e lá em cima a gente tem medula. Então aqui vai ser mais hipodenso. O forame está aqui e o saco dural aqui nessa região. Muito bom para a gente olhar a permeabilidade de forame e de gânglio é o plano sagital, usando a janela de partes moles, como a gente está vendo aqui. Então aqui a gente vê o saco dural como um todo, quando a gente faz um corte mais no meio, né? Quando a gente vem para quando a gente faz o corte aqui, quando a gente vem aqui para a lateral e vê nessa região, a gente vê que você vê o gânglio e tem que ter a gordurinha em volta. Gânglio, gordurinha em volta. Quando a gente não vê a gordurinha em volta do gânglio, a gente já pode pensar que o disco intraarticular está se insinuando no recesso ali e é uma hérnia, um abolamento, uma protrusão, enfim. Aí tem que avaliar como é que está sendo o contorno daquele disco como um todo. Mas é o que a gente põe no laudo, por exemplo, como insinuação do disco ao recesso anterior do forame neural, que pode ou não tocar o gânglio, tocar essa raiz nervosa aqui. Então, super importante da gente ficar atento a isso, e já dá para ter uma ideia boa na tomografia sobre essa avaliação. Então, o paciente que tem hérnia, não tem como fazer ressonância, não tem acesso à ressonância, não tem problema. Vamos olhar a tomografia com calma, direitinho, no plano certo, no nível certo, que a gente pode achar a hérnia lá catucando a raiz, levando dor do paciente, o abalamento importante, levando estenose de canal, levando também a compressão tanto do gânglio quanto das raízes que estão saindo a partir do saco dural. Bem? E lembrar que a tomografia, ela tem esse papel importante na avaliação pós-operatória também. Se, às vezes, eu já não consigo ver a ressonância pré-operatória da malformação, imagina aquilo ali com ferro. Eu acabei de falar para vocês que a ressonância é campo magnético. Então, o ferro vai gerar um artefato muito importante, né? O ferro não, o metal, que ali é titânio, o metal que está envolvido ali
na fixação das próteses, das órteses todas ortopédicas, apesar de não serem incompatíveis com a máquina, né, não trazer dano ao paciente por realizar o exame na ressonância, ele pode sim levar a distorções da imagem e impossibilitar realmente a avaliação do exame. Então, aqui a gente está vendo o exemplo de uma daquelas duas escolioses fixadas, ó, é a escoliose que tem a malformação, né? Então, a gente vê no plano coronal aqui a pontinha dos parafusos, que são transpediculares, e aí no plano sagital a gente tem a condição de observar o trajeto do parafuso no pedículo e o seu correto posicionamento. Então, isso aqui na ressonância é impossível da gente fazer. Repara como esse parafuso entra posterior, passa direitinho por dentro do pedículo e vai parar lá no meio do corpo. E por que é importante a gente olhar? Porque às vezes o parafuso é de difícil posicionamento dependendo da curvatura e ele pode vir um pouquinho mais para baixo pegar o forame, um pouquinho mais para cima pegar o outro forame e beliscar a raiz da dor. Então, é interessante a gente saber se o parafuso fez o trajeto certo, porque senão ele tem que ser retirado. E aí, a tomografia é que vai resolver esse tipo de situação. E, assim como o controle de muitas outras cirurgias ortopédicas que envolvem a colocação de metal. Porque a gente tentar fazer uma ressonância disso aqui para ver se o parafuso está bem posicionado, não vai funcionar. Ah, mas eu quero ver o sinal da medula. A gente pode até tentar. Pode dar artefato? Pode, mas eu posso ver alguma tentativa de sinal. Agora, a gente tem que saber por que a gente está pedindo a tomografia e por que a gente está pedindo a ressonância. Então, se você quer ver uma tentativa de ver como é que ficou o sinal medular, porque, sei lá, apareceu um déficit neurológico pós-cirúrgico, a gente pode tentar. Agora, não vem me perguntar na ressonância se o parafuso está bem posicionado, porque não é essa pergunta que tem que ser feita para esse exame. Então, mais uma vez aqui, eu quero reforçar que tomografia e ressonância na coluna também são muito complementares. E aqui está um exemplo claro de como elas vão ser complementares dependendo da pergunta que você está fazendo. Então, se você pergunta se tem hipersinal medular, a gente tenta fazer ressonância. Se você me pergunta se o parafuso está bem posicionado, a gente tem que avaliar na TC. E são coisas completamente diferentes. Então, encerrando as principais indicações da tomografia, então a gente vê aqui o parafuso ó, no eixo axial, passando pelo pedículo super bem posicionado, seriam principalmente as avaliações de lesões ósseas, então malformações, lesões líticas e blásticas, avaliação de erosão cortical com invasão de partimose, pré e pós-operatório, principalmente quando tem artefato metálico associado, as fraturas, como nos traumas, as calcificações, e aí a gente está falando de calcificação ligamentar, calcificação de estruturas adjacentes e artrose. Muitas vezes as pessoas estão começando a ter dificuldade de ver artrose, mucoartrose, artrose interapofisária na lombar ou na cervical, na ressonância, e aí quando olha na tomografia fica muito mais fácil, porque a gente tem essa noção de como fica o osteófito, de como fica a cortical, de como é a esclerose subcortical nos processos degenerativos, que aparece muito mais fácil, muito mais detectável ao nosso olho nos exames de tomografia do que de ressonância, e com o tempo a gente começa a treinar e ver na ressonância também. Então, salve esse último slide aí, ele vai dar um panorama geral muito bom do que serve, do que a gente vê muito bem na tomografia. E a gente vai ter outro vídeo falando também da ressonância, de todo esse ponto a ponto, de todos esses benefícios que a ressonância pode trazer para dentro do exame de coluna vertebral. Então, hoje nós falamos sobre os exames de tomografia para avaliação de coluna vertebral, quais são as indicações, quais são as limitações, quando você tem que pedir, como você tem que pedir, o que você tem que procurar. Sempre lembrando que tomografia e ressonância são amigos e não inimigos, são complementares na avaliação. Então, se você quer ver determinado tipo de lesão, você pede uma coisa, pede outra, muitas vezes você vai pedir as duas e tá tudo bem, desde que você saiba que as informações vão vir de forma diferente e as limitações que também são diferentes, então uma acaba complementando o laudo da outra. E eu já queria saber o que você tem de dúvida sobre isso, escreve aqui nos comentários para mim, não esquece de marcar um amigo que está precisando saber dessas informações, e se você ainda não fez, faz a sua inscrição no canal lá no sininho e deixa sua curtida aqui no vídeo, e eu te vejo no próximo. Um abraço e até lá!